Dal Salmo 13. Fino a quando, Signore, continuerai a dimenticarmi? Fino a quando mi nasconderai il tuo volto? Fino a quando nell'anima mia addenserò pensieri, tristezza nel mio cuore tutto il giorno? Fino a quando su di me prevarrà il nemico? Ma io nella tua fedeltà ho confidato. Esulterà il mio cuore nella tua salvezza. Canterò al Signore che mi ha beneficato. Du livre des psaumes. Combien de temps, Seigneur, vas-tu m'oublier? Combien de temps me cacher ton visage? Combien de temps aurai-je l'âme en peine et le cœur attristé chaque jour? Combien de temps mon ennemi sera-t-il le plus fort? Moi, je prends appui sur ton amour. Que mon cœur ait la joie de ton salut. Je chanterai le Seigneur pour le bien qu'il m'a fait. Parole du Seigneur. A reading from Psalm 13. How long, O Lord, will you forget me forever? How long will you hide your face from me? How long must I bear grief in my soul, have sorrow in my heart all day long? How long shall my enemy prevail over me? As for me, I trust in your merciful love. Let my heart rejoice in your salvation. I will sing to the Lord, who has been bountiful with me. The word of the Lord. Aus Psalm 13. Wie lange noch, Herr, vergisst du mich ganz? Wie lange noch verbirgst du dein Angesicht vor mir? Wie lange noch muss ich Sorgen tragen in meiner Seele, Kummer in meinen Herzen Tag für Tag? Wie lange noch darf mein Feind sich über mich erheben? Ich aber habe auf deine Güte vertraut. Mein Herz soll über deine Hilfe jubeln. Singen will ich dem Herrn, weil er mir Gutes getan hat. Wort des lebendigen Gottes. Del Salmo 13. ¿Hasta cuándo, Señor, seguirás olvidándome? ¿Hasta cuándo me esconderás tu rostro? ¿Hasta cuándo he de estar preocupado con el corazón apenado todo el día? ¿Hasta cuándo va a triunfar mi enemigo? Porque yo confío en tu misericordia. Alegra mi corazón con tu auxilio y cantaré al Señor por el bien que me ha hecho. Palabra de Dios. Leitura do livro dos Salmos. Até quando, Senhor, de todo vos esquecereis de mim? Por quanto tempo ainda desviareis de mim os vossos olhares? Até quando aninharei a angústia na minha alma e dia após dia a tristeza no coração? Até quando se levantará o meu inimigo contra mim? Mas confiei em vossa misericórdia. Antes, possa meu coração regozijar-se em vosso socorro. Então cantarei ao Senhor pelos benefícios que me concedeu. Palavra do Senhor. Leitura do Salmo 13, no início da audiência geral desta quarta-feira, 14 de outubro. Leitura que será feita agora em
árabe. Bom dia a todos vocês. Passamos a transmitir diretamente da Sala Paulo VI, no Vaticano, audiência geral com o Papa Francisco, que iniciou um pouquinho antes, nessa quarta-feira. Nos estúdios, Silvana e José. Tema da catequese de hoje, a oração dos Salmos. Presença ainda limitada de fiéis e peregrinos, creio cerca de 1000 pessoas hoje dentro da grande praça, da grande sala Paulo VI. Na Praça São Pedro ainda não temos audiência geral. Foi transferido do pátio San Damaso para o interior da sala Paulo VI. Manhã de hoje venceu Roma com muita chuva, temperatura em torno dos 15 a 16 graus neste momento. Santo Padre, na semana passada, retomou a sua série de catequeses dedicada à oração. Tivemos a oração de Elias semana passada e hoje a oração dos Salmos. Com a leitura do Salmo 13 em polonês, encerra-se esse primeiro momento em que, nas várias línguas, é lido um trecho, sempre um trecho evangélico ou bíblico. Dessa vez foi o Salmo. E vamos então agora à catequese do Papa Francisco. Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Prezados irmãos e irmãs, bom dia. Leggendo la Bibbia, ci imbattiamo continuamente in À medida que lemos a Bíblia, deparamos-nos continuamente com orações de vários tipos. Mas também encontramos um livro composto apenas de preces. Um livro que se tornou pátria, ginásio e casa de incontáveis orantes. Trata-se do livro dos Salmos. 150 salmos para rezar. Faz parte dos livros sapiensais, porque comunica o saber rezar através da experiência do diálogo com Deus. Nos Salmos encontramos todos os sentimentos humanos, alegrias, tristezas, dúvidas, esperanças e amarguras que coloram a nossa vida. O Catecismo afirma que cada salmo é de tal sobriedade que pode, com verdade, ser rezado pelos homens de qualquer condição e de todos os tempos. Ao ler e reler os Salmos, aprendemos a linguagem da oração. Efetivamente, com seu Espírito, Deus Pai inspirou-os no coração do rei Davi e de outros orantes para ensinar a cada homem e cada mulher a louvá-lo e dar-lhe graças, a suplicá-lo, a invocá-lo na alegria e na tristeza, a narrar as maravilhas das suas obras e da sua lei. Em síntese, os Salmos são a palavra de Deus que nós, humanos, usamos para falar com Ele. Neste livro não encontramos pessoas etéreas nem abstratas, pessoas que confundem a oração com uma experiência estética ou alienante. Não. Os salmi non sono destinati a tavolino. Os salmos não são textos compostos de forma teórica, mas invocações muitas vezes dramáticas que nascem da experiência viva da existência. Para os recitar, basta ser quem somos. Não esqueçam, para rezar bem, devemos rezar como somos, não maquiados. Maquiar a alma para rezar. Eu sou assim, Senhor. Ir até o Senhor, como somos. Com as coisas bonitas e com as coisas feias, que ninguém conhece, mas nós dentro conhecemos.
Nei salmi sentiamo le Nos voci di salmos oranti ouvimos in carne as e ossa, vozes de orantes la de cui carne e vita, osso, come cuja quella di vida, tutti, como a de è todos, irta di problemi, di está fatiche, repleta de di problemas, incertezze. dificuldades e Il salmista incertezas. non O salmista contesta in não maniera contesta radicale radicalmente este questa sofferenza. sofrimento. Sa che Ele essa sabe que appartiene al vivere. pertence à vida. Nei salmi però la sofferenza Contudo, nos Salmos, si trasforma o in sofrimento domanda, transforma-se em da interrogação. soffrire al domandare. E tra le tante domande ce n'è Entre as una muitas che perguntas, rimane há uma que sospesa permanece come suspensa, un grido como um incessante grito incessante que percorre todo o livro che de um lado attraversa para o outro. l'intero libro da parte a parte. Una domanda Uma pergunta che anche noi la ripetiamo que nós tante volte. repetimos também hoje. Fino a quando, Signore? Até quando, Senhor? Fino a quando? Até quando? Ogni dolore reclama una liberazione. Cada dor Ogni pede lacrima libertação. invoca una consolazione. Cada lágrima Ogni invoca ferita tenta consolação. una Cada guarigione. ferida Ogni aguarda calunnia, cura. una Cada calúnia, sentenza di assoluzione. uma sentença de absolvição. Fino a quando, Signore, Até quando, Senhor? dovrò soffrire? Deverei sofrer assim. Ascoltami, Signore. Escuta-me, Quante Senhor. volte noi Quantas vezes abbiamo nós pregato così? rezamos assim? Fino a quando? Até quando, Senhor? Smettila, Signore. Por favor, para, Senhor. Fino a quando? Até quando? Ponendo in continuazione domande del genere, i Ao fazer salmi constantemente tais insegnano perguntas, os Salmos a ensinam-nos soffarci al a não dolore, nos habituarmos ci à dor ricordano e che la vita non è lembramos-nos salvata que a vida se não é salva sanata. se não for curada. L'esistenza dell'uomo A existência do homem la é um sua sopro. vicenda è fugace, A sua história é fugaz, ma l'orante sa mas di o orante essere sabe prezioso, que é precioso aos olhos de Deus e por isso per cui ha senso gridare. faz sentido gritar. Questo è importante. Isso é importante. Quando noi Quando nós andiamo a pregare, vamos rezar, andiamo perché sappiamo vamos porque sabemos di essere preziosi di agli ser occhi di Dio. E per preciosos questo aos vamos olhos de pregare. Deus. Por isso vamos Ma rezar. io non penso Mas eu não questo, penso. tu lo sai. Você Lo não sai sabe que nell'inconscio pure, ma dentro lo sai. inconscientemente você sabe. E la grazia É a graça dello Spirito do Espírito Santo ti dentro spinge que te a andare leva a ir a questa a saggezza essa che sabedoria, tu sei que você prezioso agli é occhi precioso di Dio. aos Per olhos de questo Deus. vai a pregare. E por isso você vai rezar. La preghiera dei salmi è la testimonianza di questo A oração grido, dos Salmos é o testemunho desse grito, um brado perché múltiplo, nella vita il dolore porque na vida a assume dor mille assume mil formas e prende il nome di malattia, e tem o nome de odio, doença, guerra, ódio, guerra, persecuzione, perseguição, sfiducia, fino desconfiança, allo scandalo supremo, quello della até o morte. supremo escândalo, o da La morte. morte appare nel salterio A morte come la aparece più no saltério como ragionevole nemica o inimigo dell'uomo. mais irracional do homem. Quale delitto merita una Que punizione crime merece così um castigo crudele, tão cruel, che comporta que l'annientamento envolve a della fine? aniquilação e o fim? L'orante dei salmi chiede a Dio di intervenire laddove Orante dos Salmos pede a Deus que intervenha sono vani. onde todos os esforços humanos são Perché la vãos. preghiera già in se stessa É por isso que a oração já em si mesma é o caminho da salvação salvezza. e o início da salvação. Tutti soffrono in questo mondo. Neste mundo sia todos che sofrem, creda in Dio, sia quer acreditemos em lo si Deus, respinga. quer o Ma il rejeitemos. salterio, nel Mas no saltério a il dor dolore torna-se diventa relazione, relação, rapporto. Grido di aiuto che attende di grito de intercettare ajuda à espera de encontrar um ouvido que ouça. non può rimanere senza senso. Não pode permanecer sem sentido, Anche i sem dolori propósito. che subiamo Até as dores que non sofremos possono essere solo não podem ser casi apenas specifici casos di específicos una legge universale. de uma lei universal. Sono sempre le mie lacrime. São sempre as minhas lágrimas. Pensate a questo, le Pense lacrime nisso. non sono universali, As lágrimas não são universais. sono le mie lacrime. São as minhas lágrimas. Ognuno ha le proprie. Cada um tem as suas. Le mie lacrime, As minhas il mio lágrimas. dolore A mi minha dor spinge me leva a andare avanti con la preghiera. a ir avante com a oração. Sono le mie lacrime che nessuno ha mai versato prima di me. São as minhas lágrimas que ninguém jamais derramou antes de Le mim. mie lacrime sono mie. As minhas lágrimas são Il mio minhas. dolore è mio. A minha dor é La mia minha. sofferenza O meu è mia. sofrimento é meu.
Prima di entrare in aula, Antes de entrar aqui na ho sala, incontrato i genitori eu encontrei os pais di quel sacerdote daquele della diocesi di sacerdote Como che è stato da diocese de Como que foi assassinado. proprio è stato ucciso nel suo servizio per Foi assassinado aiutare. no serviço de ajudar. Le lacrime As lágrimas di quei genitori daqueles pais sono le lacrime loro são as lágrimas deles. e ognuno E di cada loro um sa deles sabe quanto ha sofferto quanto sofreu vedere questo figlio ver esse che ha filho dato la vita que deu a nel servizio vida dei poveri. a serviço dos pobres. Quando noi vogliamo Quando consolare nós queremos qualcuno, consolar alguém, non troviamo parole. não encontramos palavras. Por quê? Porque non possiamo não arrivare podemos chegar al suo dolore, à sua dor. perché il suo dolore Porque è a sua dor suo. Le lacrime é sono sua. sue. As suas lágrimas são Spesso con suas. noi. Também Le conosco. lacrime As del mio lágrimas dolore è mio. da minha Le dor é lacrime minha. As sono lágrimas mie. são E com minhas. queste lacrime, E com essas questo dolore, lágrimas, com essa rivolgo dor, al Signore. eu me dirijo ao Senhor. Tutti i dolori degli uomini per Dio sono sacri. Para Deus, todas as dores dos homens são sagradas. Assim reza o orante do Salmo I 56. passi del mio vagare tu li hai Vós contati. conheceis os caminhos do meu Nel exílio. tuo ote raccolgi le Vós mie recolhestes as minhas lágrimas Non no sono vosso forse cantil. scritte nel tuo libro? Não está tudo escrito no vosso livro? Non siamo degli Diante de Deus não sconosciuti somos dei numeri. desconhecidos nem números. Siamo volti Somos e rostos e corações conhecidos um por um, ad uno, per nome. pelo nome. Nei salmi il credente trova una risposta. Egli Nos Salmos, sa o che se crente encontra uma anche resposta. Ele tutte le sabe porte que, umane fossero mesmo que todas as spalancate, portas humanas estivessem trancadas, a porta de Deus está aberta. se anche tutto il mondo avesse emesso Mesmo que o mundo inteiro tivesse emitido um veredito de condenação, em Deus há salvação. il Signore ascolta. O Senhor ouve. Quante volte nella preghiera basta sapere questo? Às vezes, na oração é Non suficiente sempre i saber problemi isso. si risolvono. Os problemas nem sempre se resolvem. Quem reza não é um iludido. Sabe que muitas questões da vida terrena permanecem sem solução, sem saída. O sofrimento acompanha-nos lá. E após uma batalha, haverá outras que nos esperam. Mas se formos ouvidos, tudo se torna mais suportável. A pior coisa que pode acontecer é sofrer no abandono, sem ser recordado. Da questo ci salva la preghiera. É disso que a oração nos salva. Perché può succedere e anche spesso Pois pode acontecer non que, capire e até i frequentemente, que não le compreendamos nostre grida os desígnios de Deus, mas os nossos gritos não estagnam aqui na terra. al Signore. Elevam-se até Il Ele, cuore di padre que tem o coração de e pai chi piange stesso e chora lui stesso Ele per ogni mesmo figlio por e cada figlia filho e filha che soffre e che muore. que sofre e morre. Io vi dire una cosa. Gostaria de dizer uma coisa. Me faz bem a mim, Momenti brutti, nos momentos difíceis, pensar a Jesus quando pianse, chorando, quando chorou, guardando Gerusalemme, olhando quando para pianse Jerusalém, quando davanti la tomba di Lazzaro, chorou diante do túmulo de Lázaro. ha pianto per Jesus chora por Dio mim. piange Jesus chora. per i nostri dolori. Chora pelas nossas Perché dores. Dio è voluto farsi uomo, Deus quis se fazer un homem. scrittore spirituale, Tem um escritor espiritual per poter piangere. para poder chorar. Pensar que Jesus piange con me nel dolore chora comigo nas minhas è una dores consolazione, é uma ci consolação aiuta ad andare avanti. e ajuda a Se ir avante. rimaniamo nella relazione con Lui, Se la vita permanecermos em non ci relação com risparmia Ele, le sofferenze, a vida ma não nos si poupa o apre sofrimento, a un grande orizzonte mas di abre-se a bene um grande che si horizonte incammina verso il de suo bem compimento. e envereda-se rumo Coraggio, à sua, avanti con la a sua preghiera. realização. Gesù Coragem, avante com a sempre oração. accanto a noi. Jesus está Grazie. sempre ao nosso lado. Obrigado. E com esse Jesus está sempre ao nosso lado, avante, Papa Francisco encerra
a sua catequese desta quarta-feira, 14 de outubro. A temática é a oração dos Salmos. É a 10ª catequese que Francisco dedica à oração, a primeira dedicada aos Salmos. Estamos transmitindo ao vivo a audiência geral com o Papa Francisco da Sala Paulo VI, no Vaticano. Teremos agora a síntese em várias línguas, iniciando pelo francês, e a saudação que o Santo Padre faz sempre aos fiéis de cada língua, presentes na audiência geral, ou também aqueles que seguem através do rádio, da televisão e das redes sociais. Uma saudação, então, a todos vocês que, através das redes sociais, estão coligados conosco nesta manhã de quarta-feira, junto com o Papa Francisco. A todos vocês em todos os países lusófonos. Francisco, já no início das suas palavras, dizia: à medida que nós lemos a Bíblia, nos deparamos continuamente com orações de vários tipos. O convite sempre do Santo Padre a lermos a Bíblia. Mas também encontramos, disse ele, um livro composto apenas de preces. Um livro que se tornou pátria, um ginásio, não? Onde você faz exercícios, e casa de incontáveis orantes. Trata-se do livro dos Salmos. Faz parte dos livros sapiensais, o livro dos Salmos, né? Porque comunica o saber rezar através da experiência do diálogo com Deus. A oração é isso, né? Esse diálogo com Deus. E nos Salmos nós encontramos, então, todos os sentimentos humanos. O Papa recorda as alegrias, as tristezas, as dúvidas, as esperanças, as amarguras que coloram a nossa vida. E o Catecismo afirma que cada salmo é de tal sobriedade que pode, com verdade, ser rezado pelos homens de qualquer condição e de todos os tempos. Ao ler e reler os Salmos, nós aprendemos a linguagem da oração. Efetivamente, com o seu Espírito, Deus Pai inspirou-os no coração do rei Davi e também de outros orantes para ensinar cada um de nós, cada homem, cada mulher, a louvá-lo, a dar-lhe graças, a suplicá-lo, a invocá-lo na alegria e na tristeza, a narrar as maravilhas das suas obras e da sua lei. Vamos ouvir a saudação do Santo Padre aos fiéis de língua francesa. Mentre l'umanità soffre ancora della pandemia, vi invito a leggere e pregare i Salmi, nella certezza che Dio ci ascolta e che non abbandona mai quanti si fidano di Lui. In questo mese del Rosario la Vergine Maria vi custodisca e vi protegga. Vous saluant en italien, le Saint-Père vient de dire: Santo Padre saúda cordialmente os fiéis de língua francesa. Enquanto a humanidade sofre ainda pela pandemia, convido todos vocês a lerem e a rezarem os Salmos, na certeza que Deus nos escuta e que não abandona jamais aqueles que confiam nele. Nesse mês do Rosário, a Virgem Maria os conserve e os proteja. A saudação, então, do Santo Padre aos fiéis de língua francesa. A próxima síntese que teremos agora é a síntese em inglês. Depois da saudação também do Santo Padre aos fiéis de língua inglesa. Sintetizando os Salmos, nossa catequese de Francisco hoje, os Salmos são a palavra de Deus que nós, humanos, usamos para falar com Ele. Nesse livro, recordava Francisco, nós não encontramos pessoas etéreas nem abstratas, mas pessoas que confundem a oração com uma experiência estética alienante. Não. Os Salmos não são textos compostos de forma teórica, mas sim invocações importantes. São invocações e muitas vezes dramáticas
que nascem da experiência viva da existência. Para os recitar, basta ser quem somos. E aí está Santo Padre acrescentando, de modo improviso, que devemos nos apresentar diante de Deus como nós somos, sem maquiar a nossa alma, mas como somos nós. Nos Salmos ouvimos as vozes de orantes de carne e osso. Nada é abstrato, não? Mas orantes de carne e osso, cuja vida, como a de todos nós, está repleta de problemas, de dificuldades, de incertezas. O salmista não contesta radicalmente este sofrimento, mas ele sabe que pertence à vida. Contudo, nos Salmos, o sofrimento transforma-se em interrogação. E entre as muitas perguntas, disse Francisco, há uma que permanece suspensa, né? Como um grito incessante que percorre todo o livro de um lado para o outro. Até quando, Senhor? Até quando essa dor? Até quando tudo isso? Cada dor pede libertação, disse Francisco. Ouvimos Santo Padre na sua saudação. Su di voi e sulle vostre famiglie invoco la gioia e la pace di Cristo. Dio vi benedica. I welcome all the English-speaking pilgrims and visitors Papa who então join us saúda cordialmente os fiéis em língua inglesa. Sobre vocês e suas famílias invoco a alegria e a paz de Cristo. Que Deus abençoe todos vocês. Próxima síntese que teremos agora é em alemão, e a saudação também do Santo Padre aos fiéis de língua alemã. Imagens da Sala Paulo VI no Vaticano, com a presença de cerca de 1000 peregrinos fiéis que hoje se fazem presente na audiência geral. Cada dor, disse Francisco na sua reflexão de hoje, pede libertação. Cada lágrima invoca consolação. Cada ferida aguarda a cura. Cada calúnia, uma sentença de absolvição. Até quando, Senhor? Ao fazer constantemente tais perguntas, os Salmos ensinam-nos a não nos habituarmos à dor. E lembram-nos que a vida não é salva se não for curada. A existência do homem é um sopro, a sua história é fugaz, mas o orante sabe que é precioso aos olhos de Deus. E por isso faz sentido gritar. A oração dos Salmos é o testemunho desse grito. Um brado múltiplo, porque na vida a dor assume 1000 formas. Citei o nome de doença, de ódio, de guerra, de perseguição, de desconfiança. Até o supremo escândalo, disse o Papa, o da morte. A morte aparece no saltério como o inimigo mais irracional do homem. Que crime merece um castigo tão cruel que envolve a aniquilação e o fim? O orante dos Salmos pede a Deus que intervenha onde todos os esforços humanos são vãos. É por isso que a oração já em si mesma é o caminho da salvação. É o início da salvação. A oração é o caminho da salvação, o início da salvação. Nesse mundo, recordava Papa Francisco, todos sofrem. Quer acreditamos em Deus, quer o rejeitemos. Todos sofrem. Mas no saltério a dor torna-se relação. Um grito de ajuda à espera de encontrar um ouvido que ouça. Não pode permanecer sem sentido, sem propósito. Até as dores que sofremos não podem ser apenas casos específicos de uma lei universal. São sempre as minhas lágrimas
que ninguém jamais derramou antes de mim. O Papa falava da experiência de encontrar os pais do sacerdote de Como, que foi assassinado por um migrante quando estava ajudando os pobres. A lágrima desses pais são lágrimas deles, lágrimas que jamais derramaram, que ninguém jamais derramou antes. Minhas lágrimas, suas lágrimas. Vamos ouvir o Santo Padre na sua saudação aos fiéis de língua alemã. Saluto ai fratelli e alle sorelle di lingua tedesca, in particolare al gruppo di pellegrini della diocesi di Augsburg. Per comprendere meglio i disegni di Dio nella vostra vita, cerchiamo di rafforzare il rapporto con Lui nella nostra preghiera. Così scopriamo che Dio è un Padre compassionevole che ha sempre cura di noi. Egli vi riempia con la sua grazia e la sua benedizione. E voi, pellegrini di Augsburg, pregate la Knottenlosserin per me. Grazie. Der Heilige Vater hat sich mit folgenden Worten an die Anwesenden Papa gewandt. dirige então sua cordial saudação aos fiéis de língua alemã, aos irmãos e irmãs, em particular ao grupo de peregrinos da Diocese de Augsburg, para compreender melhor os desígnios de Deus na nossa vida. Procuremos reforçar a relação com Ele na nossa oração. Assim descobriremos que Deus é um Pai cheio de compaixão e sempre cuida de nós, que Ele os enche com sua graça e sua bênção. E rezem por mim. Próxima síntese será em espanhol e recordamos, é o próprio Santo Padre na sua língua mãe que faz a síntese. Santo Padre, para concluirmos um pouquinho, nos Salmos o crente encontra uma resposta. Ele sabe que mesmo que todas as portas humanas estivessem trancadas, a porta de Deus está aberta. Mesmo que o mundo inteiro tivesse emitido um veredito de condenação, em Deus há salvação. Porque diante de Deus não somos desconhecidos. Essa é uma afirmação muito importante para aliviar também os nossos pesos e nos dar consolação. Diante de Deus não somos desconhecidos, não somos números. Nós somos rostos e corações, todos conhecidos um por um pelo nome. Vamos ouvir o Santo Padre na sua língua mãe. Na Bíblia encontramos o livro dos Salmos, que está compuesto solamente de oraciones. Nos enseña a rezar a través de la experiencia del diálogo con Dios. Al leer los salmos aprendemos el lenguaje de la oración y encontramos en ellos la palabra de Dios que los humanos usamos para comunicarnos con Él. Los salmos son invocaciones, a menudo dramáticas, que brotan de nuestra existencia. Rezando con ellos, el sufrimiento se transforma en pregunta. Entre las muchas preguntas hay una que está siempre presente. ¿Hasta cuándo? Es un grito que surge de la enfermedad, o de la persecución, o de la muerte. Cuando la oración se hace pregunta, ya es camino y principio de salvación. El sufrimiento es algo común a todos, creyentes o no creyentes. En el Salterio el dolor se convierte en relación, un grito de auxilio que espera ser escuchado por un oído atento. Ante Dios no somos extraños ni somos números. Nos conoce a cada uno por nuestro nombre y nuestros dolores son sagrados para Él. En la oración nos basta saber que el Señor nos escucha. En ocasiones los problemas no se resuelven, pero los que rezan saben que muchas cuestiones de la vida quedan sin una solución. Sin embargo, siendo conscientes
de que Dios nos escucha, todo se vuelve más llevadero. Si permanecemos en relación con Él, ante nosotros se abre un horizonte de bien y de esperanza. Saludo cordialmente a los peregrinos de lengua española. Mañana celebramos la memoria de Santa Teresa de Jesús, maestra de oración. Que a través de su intercesión y ejemplo podamos descubrir la oración como ese trato de amistad, como afirmaba ella, con quien sabemos que nos ama. Estando con Dios, nada podrá turbar ni espantar, pues solo Dios basta. Que el Señor los bendiga a todos. Gracias. Agora vamos à síntese, então, em português, com o Monsenhor Bruno Lins. Santo Padre, os fiéis de língua portuguesa presentes nesta audiência ou conectados através dos meios de comunicação social, testemunham a vossa santidade, sentimentos de gratidão e afeto filial, que acompanham com as suas orações pelas vossas intenções de pastor da Igreja Universal. No final da audiência, cantaremos o Pai Nosso em latim. Depois, o Santo Padre concederá a todos os presentes a bênção apostólica, extensiva aos seus familiares, especialmente aos doentes, às crianças, aos idosos e a todos aqueles que sofrem. O Santo Padre abençoará igualmente todas as lembranças e objetos religiosos que os peregrinos tenham consigo. Resumo da catequese desta manhã. Na Bíblia, encontramos orações de diversos tipos, e há um livro composto somente de orações, o livro dos Salmos. Trata-se de uma obra que nasce da experiência do diálogo com o Senhor, e nela aprendemos a linguagem da oração. Deus mesmo nos ensina as palavras para falarmos com Ele, para louvá-lo, suplicar-lhe, invocá-lo na saúde e na dor, para narrar as suas maravilhas. Neste livro estão refletidos todos os sentimentos humanos, alegrias, tristezas, dúvidas, esperanças, amarguras e, sobretudo, o sofrimento, que aqui aprendemos a converter em súplica. De fato, nos Salmos o homem que ora reconhece-se precioso aos olhos de Deus e eleva as suas preces confiante de que todo sofrimento reclama uma libertação, toda lágrima invoca uma consolação, toda ferida espera uma cura. De modo especial, diante da morte, o mais absurdo dos inimigos do homem, o salmista clama por uma resposta, sabendo que somente Deus pode intervir onde todos os esforços humanos resultam vãos. E, embora nem sempre encontremos uma resposta clara aos nossos clamores, uma vez que os desígnios de Deus permanecem para além da nossa compreensão, sabemos que Ele sempre nos escuta, e isso nos ajuda a suportar as dificuldades e nos abre para o horizonte da salvação eterna. Rivolgo un cordiale saluto ai fedeli di lingua portoghese. Domani celebriamo la festa di Santa Teresa di Gesù, maestra di vita spirituale. Essa insegnava che la preghiera non è altro che un intimo rapporto di amicizia, nel quale si trattiene spesso da solo a solo con quel Dio da cui ci si sa amati. Imparate a crescere sempre di più in questo rapporto di amicizia con le parole che troviamo nel libro dei Salmi. Dio benedica voi e quanto vi sono cari. Grazie. Dirijo uma cordial saudação aos fiéis de língua portuguesa. Amanhã celebramos a festa de Santa Teresa de Jesus, mestra da vida espiritual. Ensinava que a oração, outra coisa não é, senão tratar de amizade, estando muitas vezes tratando a sós com quem sabemos que nos ama.
Aprendei a crescer sempre mais nesta relação de amizade, usando as palavras do livro dos Salmos. Que Deus vos abençoe a vós e a vossos entes queridos. Obrigado. A saudação do Papa Francisco aos fiéis de língua portuguesa, recordando que amanhã nós celebraremos a festa de Santa Teresinha de Jesus, mestra da vida espiritual, que ensinava que a oração, outra coisa não é senão tratar de amizade, estando muitas vezes tratando a sós com quem sabemos que nos ama. O Papa faz então uma invocação: aprendei a crescer sempre mais nesta relação de amizade, usando as palavras também do livro dos Salmos. Temos agora a síntese em árabe, na sequência a saudação também do Santo Padre aos fiéis de língua árabe. Mesmo que o mundo inteiro tivesse emitido um veredito de condenação, em Deus há salvação. O Senhor ouve. Às vezes, na oração, é suficiente a gente saber disso, recordava Papa Francisco. E uma constatação também: os problemas nem sempre se resolvem. Quem reza não é um iludido, sabe que muitas questões da nossa vida terrena permanecem sem solução, sem saída. O sofrimento nos acompanha e após uma batalha haverá outras que nos esperam. Mas se formos ouvidos, tudo se torna mais suportável. A pior coisa, disse ainda Francisco, a pior coisa que pode acontecer é sofrer no abandono, sem ser recordado. E disso que a oração nos salva. Pois pode acontecer, e até frequentemente, que não compreendamos os desígnios de Deus. Quantas vezes a gente faz aquela interrogação que o Papa disse momentos atrás: até quando, Senhor? Até quando? Quantas vezes durante esse período da pandemia nós já não fizemos essa pergunta? Até quando, Senhor? Mas os nossos gritos não estagnam aqui na terra, elevam-se até Ele. Vão até Deus, que tem o coração de pai e chora por cada filho e filha que sofre e morre. Se permanecermos em relação com Ele, a vida não nos poupa o sofrimento, mas abre-se a um grande horizonte de bem e envereda-se rumo à sua realização. Portanto, vamos construir cada vez mais essa relação com Deus. Vamos construir essa amizade com o nosso Pai, que chora por cada filho e filha que sofre. Saudação do Santo Padre aos fiéis de língua árabe. In ogni momento e circostanza della vita. In essa mettiamo le nostre preoccupazioni e le nostre richieste nelle sue mani. Confidiamo che ascolti, poiché Lui conosce ciò di cui abbiamo bisogno e ci darà ciò che è bene per noi. Dio potrebbe anche non rispondere nel modo in cui vorremmo. Tuttavia, il credente è una persona serena, perché è certo che Dio lo ama e opera per il suo bene. Dio vi benedica tutti. أحيي المؤمنين الناطقين باللغة العربية. Saúde os fiéis de língua árabe. A oração é uma conversação com Deus. É uma conversa. Em cada momento e circunstância da vida. Nela colocamos as nossas preocupações, os nossos pedidos, confiamos que nos ouve, porque Ele conhece do que nós temos necessidade e nos dará o que é bom para nós. Deus poderia também não responder de modo que nós gostaríamos que respondesse. Todavia, o fiel é uma pessoa serena, porque está convicto que Deus o ama e opera para o seu bem.
Que Deus abençoe todos vocês. Agora, a última síntese que teremos será em polonês, a saudação depois do Santo Padre aos fiéis poloneses. Estamos transmitindo ao vivo na Sala Paulo VI no Vaticano, audiência geral com o Papa Francisco, nesta quarta-feira, 14 de Na outubro. zakończenie audiencji zaśpiewamy wspólnie modlitwę Ojcze Nasz po łacinie. Następnie Ojciec Święty udzieli E wszystkim juntos, swojego apostolskiego novamente, embora a distância, obejmując 8 meses wielu mais tarde, szczególnie para dzieci, recapitular o młodzież, trabalho osobę realizado wieku i sobre a dotknięte nova cierpienia. Constituição Apostólica. E foi o Pobłogosławi que też różańce i aconteceu inne na tarde de devocionalia, ontem, jakie terça-feira, powinniście nieść ze sobą. depois das 16 horas, quando o Papa Francisco e os 6 membros Zatrzymujemy się nad do Conselho Księgą de Psalmów. Cardeais se reuniram Należy ona do online ksiąg mądrościowych, por causa da ponieważ pandemia para przekazuje discutir umiejętność alguns modlenia aspectos się do novo poprzez texto destinado a doświadczenie substituir o dialogu z texto Pastor Bogiem. W Bônus psalmach odnajdujemy de wszystkie João ludzkie Paulo uczucia. II. Radości, Durante os meses de smutku, verão, złości, afirma um nadzieję i comunicado da rozgoryczenia. Sala Słyszymy de w Imprensa nich da Santa Sé, modlitwę ludzi z o krwi i Conselho kości, teve a których oportunidade życie, tak jak wszystkich de innych, trabalhar jest pełne via problemów, internet trudności, sobre o texto da niepewności. nova Constituição Apostólica, Psalmista cujo nie esboço kwestionuje cierpienia. atualizado foi Wie, apresentado że então ao należy Santo ono do Padre. życia. De acordo com a Jednak w prática psalmach habitual, os cierpienie dicastérios zamienia się w competentes pytanie estão agora fazendo przebiegające a przez leitura całą do texto. księgę. Em particular, Jak długo? precisa ainda nota Wyraża ono da, prawdę, że da każde Sala de cierpienie Imprensa, a domaga się reunião wyzwolenia. de ontem Każda łza tinha sido błaga o convocada para pocieszenie. resumir Każda rana czeka o na trabalho uzdrowienie. realizado e estudar também como apoiar a Powtarzając to implementação pytanie, da nova psalmy uczą nas, Constituição, by nie da nova przyzwyczajać się Constituição, do cierpienia uma vez i promulgada. przypominają nam, że życie Papa nie będzie zbawione, Francisco, jeśli nie observa ainda a zostanie Sala de uzdrowiony. Imprensa Vaticana, interveio em conexão Istnienie da Casa człowieka jest Santa Marta, tchnieniem. aqui no Jego Vaticano, e dzieje są ressaltou que ulotne, a ale reforma modlący się já człowiek está wie, em że andamento, jest inclusive cenny w oczach em alguns Boga. aspectos Dlatego administrativos e wołanie ma econômicos. sens. Na reunião W estiveram obliczu em cierpienia, conexão, które przybiera recordamos tysiące os membros form, do Senov, os od cardeais choroby, nienawiści, wojny, Oscar Andrés prześladowań, Rodrigues nieufności, Maradiaga, do najwyższego Reinhard skandalu Marcos, śmierci. Sean Patrick O'Malley, Modlący się psalmami prosił Oswald Boga, by Gracias. wkroczył Do tam, Vaticano se conectaram o wszelkie cardeal ludzkie secretário de wysiłki Estado Pietro Parolin e o Dlatego cardeal właśnie Giuseppe modlitwa jest Bertello, bem sama w como sobie o secretário do drogą i Conselho, początkiem Dom zbawienia. Marcelo Semeraro, e o secretário Wszyscy na tym adjunto, świecie cierpią. Dom Marco Medina. Zarówno ten, A kto próxima uwierzył reunião, w Boga, concluindo a jak i nota ten, kto go odrzuca. da Sala de Imprensa, está marcada para o mês de dezembro e se realizará sempre via internet devido à situação de saúde, de acordo com o plano já Nasze wołania nie estabelecido. zatrzymują się tutaj na ziemi. Importante, então, a gente Wznoszą się ku recordar temu, który ma dessa serca tão Ojca. esperada Jeśli né, trwamy w relacji reforma z nim, to życie, da Cúria choć nie Romana, szczędzi reforma nam da cierpienia, nova Constituição otwiera się na Apostólica, wielki horyzont e o Papa dobra foi mais uma i vez zmierza sintético, ku dizendo jego que spełnieniu. a reforma já começou. Saluto Saudação do cordialmente Santo i Padre polacchi. aos fiéis Cari poloneses. fratelli e sorelle, domenica scorsa in Polonia è stata celebrata la giornata del Papa. È un'iniziativa nata dal legame spirituale e culturale con San Giovanni Paolo II, il mio grande predecessore e vostro connazionale, ma so che è dedicata alla preghiera per l'attuale Papa. Vi ringrazio per questo impegno di ogni anno e per tutte le vostre preghiere con le quali sostenete il mio ministero. Vi chiedo continuate così. Per intercessione di San Giovanni Paolo II affido a Dio voi, le vostre famiglie e tutta la Polonia. Vi benedico di cuore. Oto słowa Ojca Świętego. Papa, então, saúda cordialmente os poloneses, queridos irmãos e irmãs. Domingo passado, na Polônia, foi celebrado o Dia do Papa. É uma iniciativa que nasceu da ligação espiritual e cultural com São João Paulo II, meu grande predecessor e seu connacional. Mas sei que também dedicada à oração atual Papa. Agradeço por esse compromisso de cada ano e por todas as suas orações com as quais vocês sustentam o meu ministério. E peço, continuem assim, por intercessão de São João Paulo II, confio a Deus todos vocês, suas famílias e toda a Polônia, que Deus os abençoe de coração. Essa é a conclusão, então, da saudação do Santo Padre aos fiéis e peregrinos de língua polonesa,
Podemos celebrado então na Polônia no último domingo, o dia do Papa. Agora a última saudação será para os fiéis de língua italiana. Mas antes de chegarmos então a essa conclusão, gostaria de recordar que a CNBB, a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, completa hoje 68 anos. E para celebrar o aniversário, nesse dia 14, os 4 bispos que integram a atual presidência foram provocados a destacar os marcos do passado, do presente da instituição, bem como lançar um olhar sobre o seu futuro. Eleitos na 67ª Assembleia do Episcopado Brasileiro, realizada de 1º a 10 de maio de 2019 em Aparecida, eles completaram então o primeiro ano do seu mandato. Santo Padre dirige agora a sua saudação aos fiéis de língua italiana. Nossa saudação, então, à presidência da CNBB. Parabéns pelos 68 anos. Em particular, diz Papa Francisco, saúdo os representantes da Associação Intercultura, que promove o encontro e o diálogo entre pessoas de culturas diferentes. Saúdo também as monjas trapistas de Vitorquiano, que estão de partida para Portugal. Vão fazer uma fundação em Portugal. Ali vão fundar um novo mosteiro. Rezemos ao Senhor para que tenham vocações. Eu sei que dessa tem tantas. A Escola Militar da OTAN de Cecchignola, que a Virgem Maria, que nada antepõe a generosa adesão a Deus, sustente todos vocês na fidelidade aos ideais de bem que o Espírito suscita na sua mente e no seu coração, e assim que vocês possam se tornar válidos construtores de paz. Meu pensamento vai, enfim, como de habitude, aos idosos, aos jovens, aos enfermos e aos recém-casados. Cresça em cada um de vocês a sabedoria do Evangelho, para que vocês possam viver na escuta da palavra de Cristo, na nutrição do seu pão e no testemunho da sua verdade. Gostaria de fazer, como faço frequentemente, de aproximar-se de vocês. Mas com as novas prescrições, é melhor manter a distância. Também com os enfermos, saúdo daqui, vocês. Vocês estão em uma distância prudente. Mas quando eu desço, todos vêm. E daí tem essa assembleia. É um problema que tem o perigo do contágio. Cada um com a sua máscara, mantendo a distância. Podemos ir avante com as audiências. Peço desculpas se hoje eu saúdo vocês de longe, mas se todos, como bons cidadãos, realizamos essas prescrições das autoridades, isso será uma ajuda para acabar com essa pandemia. Obrigado. Portanto, o Santo Padre hoje não irá passar por entre os fiéis, que naturalmente podem estar um pouquinho tristes. Vamos rezar o Pai Nosso. Sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Domino Hoviscum. Et cum
cum spiritu tuo, Sin nomen Domini benedictum, ex hoc nunc et usque in saeculum, aiutorium nostrum in nomine Domini. qui fecit caelum et terra. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amém. E com esse Viva o Papa, chegamos à conclusão da audiência geral desta quarta-feira, em que Papa Francisco dedicou a sua catequese à oração dos Salmos. E como disse no final, hoje ele não passa por entre os fiéis e peregrinos para evitar o contágio das novas prescrições que saem também das autoridades. Nossos parabéns mais uma vez à Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, que faz seus 68 anos, e a saudação a todos vocês que estiveram conosco mais uma vez, uma saudação que vai com a saudação do Santo Padre aos fiéis de língua portuguesa, com a celebração da festa de Santa Teresa de Jesus, amanhã, mestra de vida espiritual. Aprendei a crescer sempre mais na relação da amizade com Deus, usando as palavras do livro dos Salmos. Que Deus vos abençoe, a vós e aos vossos entes queridos. Palavras do nosso Papa Francisco. Saudação a todos vocês, uma boa quarta-feira. Na próxima semana estaremos de volta, na quarta-feira, também com audiência geral. No domingo, a transmissão ao vivo da Praça São Pedro, com o Ângelus Dominical. Um abraço a todos vocês que estiveram conosco através do rádio, da televisão e das nossas redes sociais. Nos estúdios da Rádio Vaticano, Silvana e José. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.